Olá, domingo, dia 15 de novembro de 2020, uma data importante para a nossa história e, inclusive, começo esse rezando a palavra de hoje, mais uma vez exortando você a tomar uma consciência da importância do seu voto neste dia fundamental para a democracia, sobretudo quando nos referimos a uma república tão ferida, onde os preceitos, os valores democráticos cada dia têm sido colocado em risco com a ausência de políticas públicas que favoreçam a vida de todos, a dignidade, sobretudo, dos menos favorecidos. Assim, meu querido irmão, começo exatamente convidando você a ocupar este lugar que é teu e que a opção que você hoje venha fazer, peço pela fé que você afirma ter. Não faça a opção pelos teus interesses particulares. O bem comum, como deve ser a verdadeira política, esse deve estar em primeiro lugar. Combinado? Então vamos à palavra de hoje, Mateus capítulo 25, versículos do 14 ao 30. Mateus capítulo 25, versículos do 14 ao 30. A parábola narrada para nós neste domingo, e lembro que a descrição de todas as leituras estarão aqui embaixo para que você possa fazer a sua leitura orante neste domingo. Lembro que a parábola de hoje provavelmente é uma das mais conhecidas, é chamada popularmente a parábola dos talentos. É a história de um homem que resolveu sair em viagem e convocou alguns dos seus servos para tomar conta dos talentos que ele lhe confiava. Este homem saiu em viagem e confiou a cada um uma certa quantia. Passado um tempo, este homem volta e vai exatamente pedir prestação de contas daquilo que ele havia confiado. Um que havia recebido tantos talentos devolveu em dobro, da mesma forma o segundo. E aí vem exatamente um terceiro, que havia recebido um talento, e o que ele fez? Durante todo o período que o seu senhor ficou fora, aquele servo simplesmente enterrou e devolve para o seu patrão, para aquele senhor, dizendo que ele nada fez porque ele temia, sabia que era um senhor severo, rígido, que cobraria e que ele nada fez. Ora, queridos, a parábola, como eu disse, é muito conhecida e cabe a nós aqui tentarmos debruçar um pouco sobre a riqueza dessa palavra. O texto bíblico que Jesus apresenta para nós é exatamente uma clara afirmação de que nós não devemos nos prender a determinados conservadorismos, pois isso não nos fará multiplicar o que Deus nos confiou. Assim, a parábola, nas suas inúmeras vertentes, interpretações, nós aqui seguimos por aquilo que é essencial. Primeiro, lembrar que aquilo que nos é dado, a vida que nos é confiada, os dons que nos são oferecidos, esses de fato não nos pertencem. Porém, esta vida e os dons que nós temos devem ser vividos da melhor maneira possível. O curioso é que quando nós pensamos isso no aspecto estritamente religioso, quando nós pensamos isso na prática da fé, é um risco constante que nós corremos, sempre corremos e nos últimos tempos continuamos a correr. Muitas pessoas que acreditam que apenas vivendo um conservadorismo, elas farão com que a verdadeira palavra e o verdadeiro dom de Deus chegue. E aí está o verdadeiro engano. Não é revestindo a igreja de trajes medievais, não é simplesmente revestindo de uma certa imagem do passado que nós iremos fazer com que a igreja ocupe o lugar que ela tem que ser. E aí nós acabamos criando dentro da própria igreja uma espécie de um gueto que parece que a todo momento nós temos que nos defender do que vem de fora. Ora, queridos, o Evangelho de hoje deixa isso muito claro.
O papel da igreja não é simplesmente ficar numa defesa do que vem de fora. Atacados e perseguidos, em nome do Evangelho sempre seremos, mas às vezes a pior ameaça não é a que vem de fora, é a que vem de nós mesmos, de dentro dos nossos próprios grupos, mentalidades que nós criamos, pois muitas vezes achamos que sustentando uma mentalidade meramente conservadora, nós iremos multiplicar o dom de Deus, e aí é que nós equivocamos. A igreja, ela pode ser sempre maltratada, perseguida por quem é de fora, mas nós, enquanto igreja, portadores destes dons que Deus nos confiou, devemos ser sempre movidos pela criatividade, pelo se arriscar, pelo se colocar à disposição, pois colocar-se numa postura apenas de conservar, de querer guardar e de enterrar, não faz papel de quem acredita no verdadeiro Deus, pois o Deus que nós acreditamos, o Deus de Jesus, o Espírito que habita em nós, não é um Espírito que oprime, que massacra, que nos condena. Pelo contrário, é um Espírito que nos dá uma vida nova, que nos faz dizer, vai adiante, multiplique o que está no meio de vós. Ora, queridos, talvez este grande medo de nos arriscar é que exatamente faz com que tantos deixem de acreditar neste amor tão belo que Jesus oferece para nós. Penso que em tempos de descrenças ou em tempo de conservadorismos, encontrar essa via do meio, que é o verdadeiro equilíbrio, torna-se para nós um desafio, pois quanto mais formos criativos, pois quanto mais nos arriscarmos em nome deste Evangelho, tenho certeza que os dons serão multiplicados. E é interessante de observar que este terceiro servo, ele é condenado não é porque ele fez algo de muito equivocado, não é porque ele colocou o seu dom, o dom que lhe foi confiado, no lugar indevido. Pelo contrário, ele é condenado exatamente por medo de se arriscar. Ele é condenado exatamente por não acreditar no amor que o seu patrão, que o seu Senhor tinha por ele. E está para nós aqui exatamente um grande desafio. Muitas vezes nós não arriscamos na vida, não arriscamos na fé porque preferimos a nossa zona de conforto. E aí eu digo para você, uma vida que não se arrisca, seja ela no campo social ou no próprio campo religioso, é uma vida estagnada. Uma fé que não se lança é uma fé fadada ao fracasso, uma fé que não se coloca em novos caminhos, em novas fronteiras, é uma fé que vai se perder, pois Jesus é sempre novo para nós. O Espírito é aquele que sempre renova, e Deus não é um Deus severo, pelo contrário, é um Deus de amor que sempre traz algo de novo para nós. Assim, os dons que nos foram confiados são dons que devem ser multiplicados e não enterrados. Assim, a igreja nunca deverá ser uma igreja que apenas quer aparentemente conservar determinadas coisas. A verdade do Evangelho se conserva por si só e, ao mesmo tempo, é algo permanente e constantemente novo. E para terminar, eu quero convidar você exatamente a rezar comigo aquilo que José Antônio Pagola diz ao refletir esse Evangelho e que completa exatamente o que eu rezo hoje com você. Diz ele: o erro mais grave, abre aspas, o erro mais grave do terceiro servo da parábola evangélica não é ter enterrado o seu talento sem fazê-lo frutificar, mas pensar equivocadamente que está respondendo fielmente a Deus com sua postura conservadora, a salvo de todo risco. O fato de não mudar nada não significa que estamos sendo fiéis a Deus. Nossa suposta fidelidade pode ocultar algo como rigidez, covardia, imobilismo, comodidade e, em última análise, falta de fé na criatividade do Espírito. A verdadeira fidelidade a Deus não se vive a partir da passividade e da inércia,
mas a partir da vitalidade e do risco de quem trata de escutar hoje seus chamados. Por isso, a parábola de hoje é um verdadeiro convite a nos arriscarmos, a nos lançarmos e a perceber que quando a gente se lança confiantes em Deus, quanta vida nos é reservada e quantos dons nos são multiplicados. Por isso, amado irmão, se até agora você estava enterrado e junto com ele os teus dons, desenterre, arrisque, se lance, pois a verdadeira igreja do Senhor é essa, que se lança, que se arrisca e numa constante criatividade do Espírito multiplica os seus dons. Um excelente domingo para você, paz e bem, e uma excelente semana que começa para todos nós.